Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre dois ativos. Depois de muito tempo estudando e montando uma planilha, nós chegamos à conclusão de quais são dois ativos então que a gente muito provavelmente vai botar na nossa carteira nas próximas semanas ou até mesmo nos próximos dias. São ativos que estão apresentando altos dividendos de mais de 1% ao mês. Vamos entender isso porque é uma excelente opção, principalmente para quem quer diversificar um pouco. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ative a notificação e também segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente. Vamos começar então aqui com a nossa carteira pública do canal. Vocês notam que atualmente a gente está posicionado aqui 70% mais ou menos em ações, 30% em fundos imobiliários. Isso foi acontecendo naturalmente. A gente entendeu que no início do ano, no final do ano passado, quando a gente começou a montar essa carteira, as ações elas estavam muito descontadas, então acabamos focando mais em ações, só que recentemente a gente entende que as ações deram uma subida boa, como a gente vê aqui na plataforma do AGF+, Banco do Brasil saiu de 32 para mais de 40, a própria Taesa estava também 36 e agora também recentemente chegou a 42, então a gente entende, Santander também subiu bastante, a gente entende que a gente começou ali a aportar em fundos imobiliários porque a gente utiliza os fundos imobiliários principalmente para estar sempre alimentando todos os meses a nossa carteira, porque é o dividendo certo, é o dividendo garantido que a gente tem dos fundos imobiliários todos os meses. Como a gente começou há pouco tempo, a nossa carteira ainda não é sólida o suficiente para a gente receber dividendos todos os meses. Então, o fundo imobiliário, ele auxilia muito nisso, porque sempre então tem esses dividendos garantidos, que dessa forma vão alimentando ações e os próprios fundos imobiliários. Só que se a gente abrir aqui os fundos imobiliários que a gente tem, que é BCFF, SNFF e também HFOF, a gente está aí em média com esses fundos 0,8% ao mês de dividendos que a gente recebe. E eu comecei a estudar, eu gosto muito dos fundos de fundos porque eles são uma excelente opção para diversificação. Você comprando uma cota de um fundo de fundo, esse fundo investe em vários fundos. Dessa forma você fica bem diversificado e protegido. A diversificação acaba te protegendo, já que você tem vários fundos e também, se há uma boa administração, fica ali recebendo dividendos eternamente que você adquire quando você compra a cota. Vamos então aqui para nossa planilha e basicamente o que eu fiz aqui na planilha foi filtrar todos os fundos de fundos. Eu peguei todos os fundos de fundos que existem, todos os FOFs que existem, e a primeira coisa que eu filtrei foi em relação a dividend yield. Eu selecionei primeiramente os que têm mais de 0,9 dividend yield atualmente no preço atual. Por quê? Então eu fui entender se tinha algum fundo de fundo interessante que estava pagando um bom dividendo, um dividendo superior ao do que eu tenho hoje, para a gente começar então a aportar. Eu cheguei nesses fundos aqui, mas eu também filtrei alguns fundos que tinham mais de 0,9, só que não tinham uma liquidez suficiente para a gente começar a investir. A gente gosta aqui de fundos ativos líquidos. Então eu comecei aqui a filtrar por liquidez e dividend yield. Dessa forma a gente chegou aqui nesses fundos e então eu fui analisar dentro um a um. Então, por exemplo, vocês notam aqui que eu botei em vermelho, já sinalizei em vermelho, que esse fundo aqui é o pior das opções, só para começar pelo dividend yield. É o que apresenta o menor dividend yield atual com menor liquidez. Então essa soma de fatores já me fez, de certa forma, descartar, porque não faz sentido eu buscar aqui, se eu estou buscando um alto dividendo, o menor dividend yield com a menor liquidez. Além disso, analisando o relatório que eu analisei a fundo, foi um relatório, como eu anotei aqui para vocês, taxa de 0,5, então, na sua gestão, e é um relatório que não fala exatamente como funciona ali a remuneração do fundo, não explica, então a receita veio desse mês, veio X de tal lugar, Y de tal lugar, então um relatório muito ruim, e vocês notam que eu sinalizei aqui em vermelho todos os relatórios que eu achei ruim, ou seja, esse outro fundo aqui, que foi o BPFF11, também é um relatório que sem explicação de distribuição, então ele também não explica, eu ganhei esse mês X por cota,
explica desse X por cota Y vai ser distribuído, os outros vão ser guardados numa reserva, também não explica. Então, relatório sem explicação é muito ruim, porque você não tem a transparência ali do gestor, então, de como ele está recebendo o capital, aportando em outros fundos imobiliários, então como é que está esse recebimento dos outros fundos imobiliários, como é que está essa gestão e principalmente também como é que está essa gestão em relação à distribuição de dividendo. A gente nota aqui que mais um está em vermelho aqui no relatório, que é aqui o XPSF11. Vocês notam aqui então que eu anotei taxa de 1 mais 20% de performance, então essa é a taxa de administração, só que o que eu achei ruim foi relatório ruim, 20% de ganho de capital, ou seja, ele depende aqui de bastante ganho de capital, e isso aqui não, de certa forma, eu não gosto muito, porque eu gosto mais de fundos que, de forma sólida, já tem ali todos os meses pingando dividendos dos fundos que eles investem, não dependem então de ficar ali comprando e vendendo cotas para ter o ganho significativo e distribuir. E também anotei aqui, distribui quase tudo que ganha, isso eu achei ruim também, porque ele não guarda ali uma reserva de emergência caso um mês que o dividendo venha abaixo, e dessa forma então ele tem a reserva ali para entregar e conseguir manter o equilíbrio do fundo, conseguir manter, por exemplo, aqui, vocês notam, olha esse equilíbrio aqui, está sempre distribuindo o mesmo valor aqui, e quando sobe ele já fala aqui, por exemplo, que vai manter o mesmo valor. Então eu gosto muito de estabilidade aqui, eu gosto muito de saber quanto eu posso contar todo mês que eu vou receber, e dessa forma então, os fundos aqui de vermelho são relatórios ruins que não me explicam isso. E eu botei também uma coluna aqui de estável, justamente aqui eu filtrei por estabilidade aqui nessa coluna, ou seja, há quantos meses o fundo ele está distribuindo esse dividendo aqui por cota. Então botei aqui também a quantidade de meses então que o fundo está distribuindo esse dividendo. Esse que está -1 é porque nos últimos meses ele distribuiu mais do que está distribuindo. Só que como o relatório é ruim, então já descartamos esse aqui. Esse aqui também foi descartado pelo relatório ruim e esse aqui também foi descartado. Então BBFO11, BPFF11 e XPSF11 foram descartados pelo ruim relatório. Vou botar aqui também vermelho, aqui também vermelho. Chegamos então aqui no BLMR11 e vocês notam que está aqui em amarelo o relatório. Vamos dar uma olhada então no que eu escrevi aqui. Taxa de 1% mais 20 performance, relatório médio, por isso está em amarelo aqui no relatório. Ganho de capital, muito ganho de capital, ou seja, aquilo que eu falei, depende muito do ganho de capital para a remuneração distribuir, conseguir manter a remuneração estável, e manutenção em 0,7 de meta de 2022, ou seja, o fundo até tem a meta aqui de manter essa distribuição por cota, mas eu não achei um relatório tão bom, ou seja, não está explicando a fundo tudo que eu busco no relatório, como é que ganha dinheiro, quanto desse dinheiro vai ser distribuído, quanto vai ser guardado. Então eu achei o relatório médio e depende muito também de muito capital, então também acabei descartando, mas botei aqui em laranja, né? Botei aqui então como se fosse um para ficar de olho, mas existem opções melhores. Vamos entrar então nas opções melhores, que em top 3 então, começando aqui pelo RVBI11, que vocês notam que está em amarelo aqui, mas o relatório é muito bom, o relatório que eu botei em verde. Vamos ver o que eu botei no relatório. Taxa de 0,8 mais 20% de performance, ok, isso é padrão, relatório bom, mas não detalha rendimento, compromisso em manter 75 centavos por cota e causa que pode ganhar mais dividendos para distribuir, ou seja, eles estão aí às beiras de ganhar uma causa, que se eles ganharem, eles podem distribuir mais dividendo, tem o compromisso de manter o dividendo estável 7,5 por cota, mas não detalha muito bem o rendimento. Mas ok, eu achei bom o relatório, achei um bom relatório, mas gostaria até de mais detalhe de como eles recebem o capital, o dinheiro, mas beleza, é um bom relatório, por isso eu botei aqui em amarelo aqui. Por que está amarelo aqui? Porque não é um yield tão bom quanto esses dois que sobraram, o JSAF11 e o FF11. Então é um bom relatório, mas o dividendo aqui é uma diferença de 1% aqui. Esses dois aqui trabalham acima de 1% de dividendo no preço atual. Então dessa forma chegamos aos dois, que esses são os dois sim que eu estou de olho, o FF11 e JSAF11, porque além de ter mais de 1% de dividend yield, a liquidez, vocês notam que ainda não é uma liquidez tão boa quanto os outros, mas é uma liquidez que para o pequeno investidor, que é o nosso caso, vai fazendo aporte de pouco em pouco, tá ok, dá para comprar. E vocês notam então
que esse dividendo aqui de 93 centavos por cota já está estável há 7 meses no JS AF11 e esse de 75 centavos por cota está estável há 4 meses. Vamos ver o que eu anotei aqui no relatório. Vocês vão ver então a taxa que o fundo cobra, um relatório bom. O ponto de atenção no rendimento é que depende de ganho de capital, mas quer manter o rendimento no semestre, ou seja, o fundo quer manter esse rendimento de 93 centavos por cota no semestre, mas é um fundo que depende muito de ganho de capital. Ok, o fundo, eu analisei que realmente nos últimos meses está tendo um trabalho muito bom. É um fundo aqui, como eu botei, teve um IPO recente, então não é um fundo que tem um histórico muito grande aqui, o fundo da Safra, mas estão fazendo sim um bom trabalho. Foi o que eu mais gostei, os dois que eu mais gostei. Um foi esse aqui da Safra, JS AF11, por tudo isso que a gente está falando. Alto dividendo, compromisso de manter esse dividendo estável, já está estável por 7 meses. Eu botei aqui também uma coluna de pior cenário, ou seja, qual foi o pior cenário ali do último ano, que se o fundo voltar a pagar, quanto isso vai dar de dividendo. Então, no pior cenário, ele já distribuiu 79 centavos por cota, que dá um dividend yield ao mês de 0,87, um excelente dividend yield mesmo no pior cenário, mas esse pior cenário foi porque o fundo estava começando ali, foi um fundo que teve IPO no ano passado, então estava começando ali, então o fundo não tinha alocado todo o seu capital, então está estável há bastante tempo. Eu gostei bastante aqui do JSF11, botei aqui também uma coluna então do IPO, o preço sobre valor patrimonial, notem que todos trabalham abaixo de 1, uma característica dos FOFs, e também olhem a reserva, ou seja, o fundo tem uma reserva de 51 centavos por cota, e isso é muito positivo, porque ele pode usar essa reserva em eventuais meses que ele não consiga ganhar aí 93 centavos, mas ele consegue compensar aqui com a reserva, uma boa reserva aqui, também essa coluna é importante. Então fiquei de olho aqui no JS AF11, até porque é sempre bom também ter um fundo ali que é mais agressivo, é um fundo mais ativo, ou seja, um ponto de atenção é porque depende muito de ganho de capital, mas também é bom, vou gostar, digamos assim, gostaria sim de ter um que tenta agressivar mais um pouco no ganho de capital e mais uma vez está com um excelente dividend yield. O outro fundo aqui, que é o fundo da Ouro, também estou de olho, muito provavelmente a gente vai fazer uma aporte essa semana, porque eu botei aqui a Datacom, notem que a Datacom é do dia 12 ao dia 15 sempre, então vai ter a Datacom essa semana, a gente deve fazer um aporte, por quê? Então tá com maior dividend yield, para começar, 1,07, então um ótimo dividend yield, dividendo 75 centavos por cota há 4 meses, no pior cenário, que foi 65 centavos por cota, já dá mais de 0,9 de dividend yield. Então, ok, Datacom essa semana, o IPO foi 2019, então já passou pela crise de 2020, passou com sucesso, e também tem um preço sobre valor patrimonial dos mais baixos aqui, um dos mais baixos aqui de preço sobre valor patrimonial. Fora isso, tem uma reserva interessante de 0,29 por cota, mas vamos dar uma olhada aqui no que eu escrevi no relatório. Notem que a taxa de administração é uma das mais baixas, embora a taxa de performance seja 30%, uma das mais altas. Mas vamos lá. Relatório bom, fala abertamente que não quer depender de ganho de capital. Então é um relatório que é muito bom. Quando eu digo que é bom, é porque ele explica como é que ele ganha dinheiro, o que ele faz com o dinheiro, quanto ele reinveste, quanto ele bota ali de reserva de emergência. Então, isso que eu considero um bom relatório. Eu gosto de entender como é que o fundo está ganhando dinheiro e o que ele está fazendo com esse dinheiro. Então, é um bom relatório, mas principalmente isso aqui, ó. Fala abertamente que não quer depender de ganho de capital. Então, esse é um fundo mais passivo, diria assim. É um fundo que compra cotas de outros fundos e recebe os dividendos desses outros fundos. Então, é mais estável aí. É mais certo, na minha visão, essa estabilidade do que o fundo da Safra aqui, que depende muito do ganho de capital, apesar de que eles estão fazendo isso com muito sucesso. Então são dois fundos aí, digamos aí, opostos na gestão, mas são dois fundos que eu estou muito de olho pelos altos dividendos de estabilidade. Então nas próximas semanas com certeza aportarei neles. Então conta aí pra mim, o que você achou do vídeo de hoje? Gostou desse tipo de análise? Eu preciso do feedback de vocês para entender se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não. E também deixe seu like, ativa a notificação, segue no Instagram Dividendo Inteligente, e caso queira Testa Grátis, a plataforma que a gente utiliza para analisar as ações, que é o AGF+, o link está na descrição do vídeo. Salve Clube Dividendo Inteligente.